E aí, galerinha, tudo bom? Hoje nessa aula a gente vai falar sobre Inconfidência Mineira e o grande herói da Inconfidência Mineira, o Marte Tiradentes. Bom, o ouro ele foi muito explorado aqui no Brasil e trouxe um grande progresso para Portugal. Só que chega uma hora, você vai tirando, tudo que você começa a tirar, chega uma hora que vai diminuindo até acabar. E aconteceu a mesma coisa com o ouro em Minas Gerais. Minas Gerais era a parte do Brasil onde mais se retirava o ouro, se mais tinha o ouro que os portugueses levavam para Portugal. Quando começou a escassear, começou a diminuir a retirada de ouro, os portugueses não quiseram nem saber. Eles queriam continuar cobrando os impostos. Eles pensaram, não tem ouro, mas tem um imposto. Os mineiros têm que continuar pagando imposto, não importa de onde vem o dinheiro. E começou a ficar uma situação insustentável, começou a ficar muito ruim para os brasileiros. Em Vila Rica, que era uma cidade de Minas Gerais, eles começaram a se reunir, os inconfidentes começaram a se reunir. Quem eram os inconfidentes? Os inconfidentes eram brasileiros que tinham uma certa cultura, que começaram a se reunir para ver como eles conseguiam sair do domínio português, como que eles iam se livrar desses impostos altíssimos. E as reuniões eram em Vila Rica. Quando começou a tomar muito vulto, quando começou a crescer muito essa reunião, teve um danado de um cara chamado Joaquim Silvério do Reis. Esse cara foi lá, traiu todo o grupo dele, ele fazia parte do grupo dos Inconfidentes, foi trair, chegou no governador de Minas Gerais, que era português, e falou: olha, é o seguinte, vou contar uma coisa para você. As pessoas estão se reunindo e tem um cara lá que chama Joaquim José da Silva Xavier. Todo mundo chama ele como Tiradentes. Ele é o principal líder. E eles estão fazendo uma reunião para entrar em conflito com os portugueses. O que o governador geral fez? O governador de Minas Gerais foi para a coroa portuguesa e falou: olha, é o seguinte, eu fiquei sabendo isso. A coroa portuguesa mandou tropas para Minas Gerais e prenderam todos os inconfidentes. Todos eles foram, porque eles achavam que, na época, era um crime, o pior crime que podia ter, trair a coroa portuguesa. O que eles fizeram? Para servir de exemplo, eles pegaram o Tiradentes, o Joaquim José da Silva Xavier, e enforcaram. E pior, eles cortaram os corpos, esquartejaram o corpo de Tiradentes e ainda colocaram na praça pública cada pedaço e tudo mais. Para quê? Para servir de exemplo. O que eles faziam? Eles prendiam quem traía, supostamente traía a coroa portuguesa, prendia e jogava até sal na casa deles, na terra das casas deles. Por quê? Para que não nascesse mais nada. Tudo para servir de exemplo. Tá? Só que a gente tem que vocês perceberam que são dois Joaquins? Um é o Joaquim Silvério dos Reis, que ele é um traidor. Essa foto aqui, ó. E o outro, que é o Tiradentes, que foi o herói da Inconfidência Mineira, chama Joaquim José da Silva Xavier, que é esse aqui, ó. Então a gente não pode confundir, tá certo? Joaquim José da Silva Xavier, nosso herói da Inconfidência, o Tiradentes, morreu enforcado pro bem da nossa população, pro bem do Brasil. O safado chama Joaquim Silvério dos Reis, que é o traidor, tá? Joaquim José da Silva Xavier, Tiradentes. Joaquim Silvério dos Reis, traidor. Beleza? Quem que foi Tiradentes? Para a gente completar a nossa aula. Ele era um soldado mineiro. De todos os inconfidentes, ele foi o único que foi executado. Foi o único que foi condenado à morte. Né? Vamos falar um pouquinho da história dele. Ele morreu no dia 21 de abril de 1792. Por isso que dia 21 de abril é feriado. É feriado por causa do dia da morte do Tiradentes.
Ele ficou órfão, quer dizer, ele perdeu o pai e a mãe com 9 anos de idade. E ele foi criado pelo seu padrinho, na antiga cidade de Vila Rica, que hoje chama Ouro Preto, em Minas Gerais. Ele foi tropeiro. Tropeiro é um rapaz responsável para levar mantimentos, para levar gado, tá? De um lado para outro. Ele também foi minerador, quer dizer, ele tirava o ouro, ele conhecia bem. E a última profissão dele foi dentista, por isso que chama-se Tiradentes. E aí ele entrou para o exército, e dentro do exército que começou aquela vontade de se libertar do domínio português, né? Dos altos impostos que Portugal cobrava, né? E ele passou a fazer parte da Inconfidência Mineira depois que ele conheceu 2 pessoas que eram integrantes dessa Inconfidência Mineira, Domingos Barbosa e José Álvares Maciel. Mas ele era muito bom para conversar, para falar, então ele acabou sendo tipo meio porta-voz da Inconfidência Mineira, né? Ele que falava, que conversava, que fazia os discursos e tudo mais. Ele foi preso em 1789, quando foi descoberto, quando aquele safado daquele Joaquim José Silvério dos Reis traiu os Inconfidentes. Ele foi preso em 1789 e ficou preso até 1792. E ele, de todos, foi o único que foi executado à morte. Todos que foram presos foram condenados à morte, mas o único que foi executado foi Tiradentes. E além do que, além de ser esquartejado, eles queimaram a casa de Tiradentes e proclamaram que todas as pessoas, os filhos, os netos, os primos, todos os descendentes de Tiradentes foram considerados infames, quer dizer, não eram bem vistos na sociedade, né? E na verdade quem devia sofrer todas essas sanções é aquele Joaquim Silvério dos Reis, né? O traidor disso. E é isso que por isso que a gente tem, foi aí que começou o movimento de libertação do domínio português sobre o Brasil, tá bom? O que vocês vão fazer? Vocês vão fazer as atividades, vocês vão ler 2 vezes a matéria na nossa apostila e vão fazer as atividades correspondentes, tá bom? Espero que vocês tenham gostado da aula. Qualquer dúvida, entre em contato com a escola que a gente consegue esclarecer para vocês. Não esqueçam de fazer as atividades com bastante atenção, tá bom? Tchau, até a próxima aula.